Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo comprado, povo abençoado, povo santo. Igreja amada, igreja santa, Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amém? Então, amados, hoje nós estaremos ministrando o livro histórico de João, capítulo 2, né? Não se esqueça de dar seu like, não custa nada, de compartilhar, se inscrever, compartilhar. Amém? Afinal de contas, somos uma família abençoada em graça, família vivendo a graça eterna, desfrutando da graça eterna, desfrutando deste evangelho eterno, desta mensagem eterna, descansando. Amém? Então, livro histórico de João, capítulo 2, nosso tema é as bodas em Caná da Galileia. As bodas em Caná da Galileia. O casamento em Caná da Galileia. Amém? Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma festa, uma borda, uma festa, né? Em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, né? E estava ali a mãe de Jesus, ponto. Verso 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a festa, para as bordas, né? Para a celebração. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a celebração do casamento, para a festa, para as bordas, né? E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Faltando o vinho havia acabado, os convidados haviam tomado o vinho, tomado todo o vinho, e o vinho havia acabado. E a mãe de Jesus, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Verso 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, faltando o vinho, acabando o vinho, todos os convidados haviam desfrutado do vinho e o vinho havia acabado. E a mãe de Jesus foi até Jesus e lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes, aos convidados:
fazei tudo quanto ele vos disser. Então, a mãe de Jesus Nazareno, a mãe da manifestação de Jesus carne, disse: fazei tudo quanto ele vos disser. 6. E estava ali posto 6 talhas, 6 potes de pedra, para a purificação dos judeus, para a purificação dos judeus, estava ali aquelas talhas, aqueles potes, para a purificação dos judeus, que os judeus, ele tinha esse costume de se purificar com água, Purificação dos judeus. E estava ali posta 6 talhas, 6 potes de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 amudes, capacidade para 80 e 120 litros. Estava ali 2 ou 3 almudes, que capacidade para 80 e 120 litros de água, E disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, esses potes. E encheram-nas até em cima, encheram até a boca, E disse-lhes: tirai agora e leva ao mestre-sala. Tirai agora e leva ao mestre-sala. E levaram. Tiraram e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes, Os serventes, os ajudantes ali sabia, Servente que tinha tirado a água. Chamou o mestre-sala, o anfitrião, e ao esposo, e disse-lhe, o noivo, e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A graça de Deus é o bom vinho, O bom vinho. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais. Foi o primeiro milagre de Jesus, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. 12º. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, amados, se então o povo santo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, eu já preguei muitas vezes essa passagem das bodas, do casamento de Jesus, no Caná da Galileia, o primeiro milagre, A água que vira vinho. E hoje eu quero estar ministrando essa história, livro histórico de João, capítulo 2, essa história de Jesus, esse milagre que aconteceu ali, primeiro milagre em Caná da Galileia. Jesus deixou bem claro ali, que ele era Deus, e ele estava 100% homem e 100% Deus.
Então, para o nosso entendimento do Evangelho da Graça Eterna, nós sabemos que Jesus Nazareno, a manifestação de Jesus Nazareno, Jesus em carne, Jesus ali com o corpo, cumprindo a lei. Jesus Nazareno veio para cumprir a lei, né? Então ali na manifestação de Jesus Nazareno, mas mesmo naquela manifestação ele era 100% homem e 100% Deus. Então quando Maria chega para Jesus e diz: Jesus acabou o vinho, aí Jesus disse: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. Então, muito claro para a gente entender que Jesus já estava mostrando, Jesus sempre mostrava aos discípulos, Jesus sempre que ia morrer na cruz, que os dias da manifestação de Jesus em carne estava sendo cumprido, e ia chegar a hora que ele ia enfrentar a morte na cruz, e ali na cruz ele ia vencer a morte para comprar com seu sangue sua igreja escolhida, que ele havia escolhido antes da fundação do mundo, porque o próprio Deus escolhe e predestina seu povo, sua igreja santa, antes da fundação do mundo. E lá na cruz, ele vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e lá na cruz ele compra com o seu sangue, né? Então, é muito claro no entendimento do Evangelho da Graça Eterna. É muito com a mente iluminada, tendo a mente iluminada, nós entendemos a manifestação dele ali, né? O comportamento dele em João capítulo 2, no livro histórico de João capítulo 2, porque Deus não tem mãe, né? Deus, ele é o Criador. Se o Criador tivesse mãe, então ele não era o Criador, alguém tinha criado ele. Então Deus ele não tem mãe, Deus não tem mãe, não tem pai, Deus é o Criador de tudo. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é soberano, Deus é soberano. Deus, ele é absoluto, né? Então ele vem à terra na manifestação de Filho, né? Deus Filho, a manifestação dele ali em carne, porque, como eu já falei, a raiz do aprendizado é a repetição. O próprio Deus escolhe antes da fundação do mundo, ele escolhe a sua igreja, ele predestina, mas precisava, ele escolheu, mas precisava ele pagar. Então ele vem à terra como cordeiro, ele vai até o matador, ele é morto, ele entrega a sua vida. Como cordeiro mudo, ele vai até a cruz, ele não se defende. Por que ele não se defende? Porque é plano dele, projeto dele, para salvar sua igreja, seu povo escolhido, aquele que ele havia predestinado, que ele havia escolhido antes da fundação do mundo. Projeto de Deus, plano de Deus. Jamais alguém poderia matar um Deus. Se alguém mata um Deus, então ele não é Deus, não é? Não é claro, não é fácil de entender? Mataram Deus, né?
Levaram Deus até o deserto. Não, ninguém levou ele, ele foi. Ele foi espontaneamente. Ele é soberano. Ele manda, ele domina, ele tem o controle de tudo. Aconteceu tal coisa, Deus não viu, Deus não vê. Você está enganado. Fulano morreu antes do tempo. Morreu antes do tempo? Quer dizer, antes do tempo de Deus, antes do tempo que Deus determinou. Isso aí não é Deus, né, irmão? Não é, povo santo? Então isso aí não é um Deus, é um meio Deus, né? O nosso não, o nosso é o Deus poderoso, aquele que tem o controle, aquele que coloca limite no mar, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que cria. Ele não é criado, ele cria, ele é criador, aquele que faz o vento se acalmar, aquele que criou o vento, aquele que criou o terremoto, aquele que criou tudo quanto há nos céus e na terra. Foi o eterno soberano que criou com as suas mãos, com o seu poder. E antes dele criar tudo isso, ele escolhe seu povo. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A igreja de Cristo, o povo de Cristo, foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a igreja de Cristo foi escolhida. Escolhida, predestinada e comprada lá na cruz por bom preço. Ele escolhe, como eu sempre dou um exemplo, você vai até um shopping, até uma loja, uma conveniência, você escolhe tudo aquilo que você precisa, mas não é seu ainda, você não pagou. Depois, quando você paga, ali é seu, né? Então, o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo e vem à terra, assume um corpo para entregar esse corpo lá na cruz, para ser morto, para pagar a igreja, o povo escolhido, porque a igreja é o povo, né? A igreja não é o salão, não é a catedral, isso não é a igreja, né? Nós conhecemos como igreja, mas a igreja é o povo de Cristo. A igreja é o povo escolhido, a igreja de Cristo, porque antes da fundação do mundo, Deus, ele visitava. Hoje, o Cristo ressuscitado, ele mora na sua igreja. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós, né? Ele habita, ele mora em nós. Nós somos habitar dele. Ele não mora em casa luxuosa. Não tem casa luxuosa para ele, irmão. Ele habita no templo que ele fez. O templo que ele fez foi o seu povo. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Abençoado Elias Santos. Ele já habitou. Já habitou a presença dele, né? No templo ali, o templo feito por Salomão, ali a presença de Deus vinha ali, né? Deus visitava ali, tinha os utensílios ali da casa da casa do Senhor, da casa do tesouro, porque a casa do tesouro era o templo de Salomão. Não é hoje não tem casa de tesouro. Onde é que tem casa de tesouro hoje? Né? Mas isso é outra pregação, outra administração, né? Então Deus habita, um maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai da eternidade. Ele habita no seu povo, na sua igreja. Ele habita em você, minha amada irmã, meu amado irmão. Ele habita em você, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é casa dele, nós somos casa dele. Então, eu vou buscar o Espírito Santo. Buscar onde? Qual o endereço do Espírito Santo? Onde o Espírito Santo está? Onde? Nesse exato momento, o Espírito Santo está onde? Que você está buscando, procurando. Você está buscando fora
Os anjos disseram, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então você está buscando fora, ele está dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aí eu vou buscar Deus aonde? Aonde é que Deus está? Você vai buscar Deus? Vai buscar Deus aonde? Vai buscar fora o que está dentro? Ele está dentro. Amém? Então, nos ensinaram, a religião nos desvirtuou, a religião não aproximou os filhos do Pai, separou, distanciou, ela distancia. A religião aproxima o ser humano das lideranças, liga aí, ó, aprisiona o ser humano nas lideranças, nas religiões, mas não aproxima de Deus, porque o homem, quando de homem e mulher, já veio essa terra escolhido por Deus e comprado por Ele. O homem e mulher, já veio a essa terra escolhido, predestinado por Deus e salvo para sempre. Salvou quando, abençoado Elias Santos? Salvou lá na cruz. Tudo que foi feito na cruz foi eterno, foi para sempre. A única obração lá na cruz, ela foi para sempre. Ela não foi por médio tempo, não, ela foi para sempre, foi eterno. Tudo que aconteceu na cruz foi eterno. A morte de Jesus Nazareno lá na cruz, ele vai para a cruz, a gente leu, né? A gente leu em João, livro histórico de João, capítulo 1, né? E verso 19, no dia seguinte, verso 29, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo há mais de 2000 anos, que tira. Ele não tinha ido para a cruz ainda, então ele foi para a cruz, quando ele ressuscitou já tirou o pecado, tirou a transgressão, tirou a condenação, Romanos 8:1. Então a igreja de Cristo hoje está perfeita, a igreja de Cristo está salva para sempre, salva uma vez, salva para sempre, liberta, santificada, purificada, perdoada, absolvida, batizada. A igreja de Cristo, os eleitos de Cristo, morreram com Ele e ressuscitaram com Ele. Morreram lá na cruz, morreu o velho homem, a velha criatura, morre lá na cruz e ressuscita o novo homem, a nova criatura, né? Então, aí um amado irmão disse assim, irmão Elias Santos, eu aceitei Jesus, sou nova criatura. Eu digo, meu amado, você não aceitou Jesus. Eu aceitei, eu fui lá e me ajoelhei, o irmão mandou eu me ajoelhar lá, eu me ajoelhei, ele botou a mão na minha cabeça e orou, e depois ele disse que eu era nova criatura. Meu amado, você aceitou a religião, você aceitou a religião, você não aceitou Jesus. Jesus te aceitou antes da fundação do mundo. Jesus te comprou lá na cruz. Jesus te escolheu antes da fundação do mundo. O Deus maravilhoso, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Lá na cruz Ele te comprou. Ah, irmão Elias Santos, abençoado Elias Santos, eu não aceitei. Não, você não aceitou, você aceitou a religião. A partir do momento que você foi lá e aquele líder religioso fez o apelou, perguntou quem quer aceitar Jesus, você foi lá, você aceitou a religião A, B, C, D, são N religiões, tem várias religiões aí. Então, o Senhor aceitou a religião, não aceitou Jesus. Eu não aceitei Jesus não, abençoado. Não é o ser humano, não é o filho que aceita o pai, foi o pai que aceitou o filho. Foi o pai que escolheu antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz. Aí disse, porque me disseram lá que eu, né? E todo mundo, e a maioria, né, 99% diz assim, né? Porque eu aceitei. Isso não está na Bíblia. João 19, João, livro histórico de João 15:16. João 15:16, olha o que aqui diz.
Olha o que aqui diz, João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então, não foi o homem, não foi a criatura, não foi o filho que aceitou o Pai, foi o Pai que escolheu antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz. Já viemos esse mundo comprado, já viemos esse mundo, não viemos aleatoriamente, viemos com um dono. Nosso dono é o Pai eterno, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Os filhos eleitos, a boa semente, o trigo, os filhos da luz, os filhos da livre, já veio com seu destino traçado, determinado, né? Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, nos elegeu antes da fundação do mundo. Está escrito em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele nos escolheu, nos predestinou, somos dele, pertencemos a ele. Já viemos esse mundo, eu já vim a esse mundo, você, meu amado irmão, minha amada irmã. Aí eu não aceito, aí não é comigo, né? Aí já não é comigo. Se você não aceita, já não é comigo, né? Aí essa parte já não é comigo. A minha parte é ler o Evangelho da Graça Eterna. É simples, nós estamos lendo o que está escrito na palavra. Se você aceita ou não aceita, aí é outro departamento, não é comigo, né? Os filhos, ele entende, os filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz, ele entende. Quando ele ouve a palavra, ele entende. Aquele que não é filho não é para quem quer, não é para quem quer, não é para quem corre, né? Não é para quem quer. Não é como a religião diz: pague o preço, você vai pagar a sua salvação. Está equivocado, está enganado e está enganando. Muitos sabem da verdade, mas fica com essa falácia aí, porque tem algo por trás, lucro, né? Porque a religião sempre dá lucro aos seus senhores, né? A religião sempre dá lucro aos seus fundadores. O Evangelho da Graça não tem lucro. O Evangelho da Graça tem presente. Presente é a graça. A salvação foi um presente. Ai, abençoado Elias Santos, foi de graça? Foi. Quem pagou foi Cristo. Ele pagou lá na cruz, mas nos deu de graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Não vai ser sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Presente ele deu a quem ele quis. Amém? Presente de Deus. Olha aí. 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz: que nos salvou. Olha aí, que nos salvou. Não é que vai salvar depois que você subir o monte, depois que você der o dízimo, depois que você pagar o voto, depois que você fizer isso, fizer aquilo, depois que você fizer a campanha, depois que você fizer a quermesse, depois que você se batizar, depois que você comer o pão com fermento, a ceia, né? Depois que você não usar aquela roupa, depois que você fizer a vontade da liderança religiosa, você vai ser salvo. Não. Aqui diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação.
Ele salvou. Quem salvou o abençoado Elias Santos? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele escolhe antes da fundação do mundo, e lá na cruz ele morre para salvar. Quando João vê, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, antes da cruz ele tirou o pecado, ele salvou, limpou, purificou, perdoou. Então, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo a pagação de preço, não segundo os rituais, os cerimoniais, as cerimônias como ceia, como jejum, né? Não segundo as nossas obras, mas segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha aí, tá vendo, amados? Muito simples, né? Muito simples como está escrito em Efésios. Nós lemos, vamos ler novamente, Efésios 2:8, né? Vamos ler o 9 agora, vamos ler tudo junto agora, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é favor que não merecemos. Graça é misericórdia, graça é amor, ágape, amor incondicional. Se você está pagando alguma coisa, é graça. Se você perguntar a sua liderança, você perguntar ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu apóstolo, ao seu cardeal, você perguntar a ele: ô pastor, eu sou salvo pela graça, né? Ele vai dizer: é. Mas se eu parar de dar dízimo, ele vai dizer: não pode. Aí você perde a salvação. Se eu não fizer isso, não fizer aquilo, ele vai dizer: mais. Sempre tem o mais, né? Mas não tem esse mais foi colocado por ele, né? Mas não tem mais nenhum. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito, nós cremos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, a fé dos filhos, dos eleitos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu a fé. A fé dos eleitos, é dos filhos. Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de vocês. É dom. Dom é o quê? Presente. Presente não tem preço, né? Quem pagou foi aquele que presenteou. Quem nos presenteou foi Deus. Então ele nos deu o presente. Presente é 0800, ele nos deu a salvação. É dom de Deus, é presente de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar. Das obras é o quê? Da pagação de preço, do jejum, da campanha, da quermesse, dos cerimoniais, da ceia, né? Não vem disso aí. Não vem, porque assim, se você está fazendo isso, você está pagando. Você perguntar a qualquer líder: o senhor prega a graça? Ele vai dizer: prego. Mas se eu não jejuar, não pode. Jesus instituiu o jejum, tem que jejuar para ter comunhão com Deus, tem que cear, tem que comer o pão com fermento para ter comunhão com Deus. Então eu estou pagando, então não é de graça. Tem que pagar o preço, tem que carregar a sua cruz. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Feitura, ele nos criou feitura, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Criado para as boas obras. Não é fazer, né? Não é fazer para ser, é fazer porque já é. Qual as boas obras que o filho eleito, predestinado faz? Amar, perdoar. Ele ama porque ele já é amado. A caridade, matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. Isso é as boas obras. Os filhos eleitos, desde antes da fundação do mundo, ele foi salvo, eleito, para fazer essas boas obras. Não é fazer essas boas obras para receber a salvação, não. Ele já tem a salvação, ele já tem, por isso que ele faz. Efésios, capítulo 1, versículo 3, olha. Efésios 1, 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou, Ele nos deu todas as bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? Abençoado Elias Santos. Salvação eterna, salvo uma vez, salvo para sempre. Perdoado, justificado, santificado. Morremos lá na cruz, ressuscitamos com Ele. Então, Ele já nos deu todas essas bênçãos. Ele nos deu, já viemos esse mundo com todas essas bênçãos para fazer as boas obras. Não fazemos as boas obras para receber. Não, já recebemos, já temos, por isso que fazemos. Amamos porque somos amados. Perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Amém? A igreja de Cristo está perfeita, a igreja de Cristo está santa. Então, o bom vinho é a graça de Deus. O bom vinho, a transformação da água para vinho, é a graça de Deus, a graça eterna. É a graça eterna. É o perdão eterno, é a salvação eterna. Amém, amados? Eu quero orar por vocês. Quero orar por você que, de repente, está passando por alguma situação, humanamente falando, espiritualmente estamos perfeitos, cheio até o topo. Espiritualmente estamos perfeitos, não nos falta nada. Salmo 23, não nos falta nada. Mas materialmente ainda estamos ainda nesse corpo, nesse mundo. Todo ser humano está no mundo, né? Não pertencemos ao mundo, mas estamos, né? Nenhum está em Marte, outro está em Vênus, não. Todos nós estamos no mundo. Essa carne ainda praticando as coisas do mundo. Você vai num restaurante, lá você vai ser servido às pessoas que estão servindo. Você está no mundo, você também está no mundo. Tem esse negócio de, não pratique as coisas do mundo, não sei o quê. Então tem que praticar as coisas de Vênus, de Marte. Você não está em Marte, você não está em Vênus, você está no mundo, né? Então estamos no mundo, mas não somos do mundo. Esse corpo pertence ao mundo. O corpo humano pertence ao mundo. Ele vai ficar aqui no mundo, na terra. Quando chegar o dia que Deus determinou, o corpo desce para a sepultura, receberemos um corpo glorificado, o Espírito sobe para Deus. Não é muito simples, né? O Evangelho da Graça é simples, é simplicidade. Não é? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, eu te peço pela tua igreja, pelo teu povo santo, povo escolhido desde antes da fundação do mundo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz por bom preço, para viver o Evangelho da graça eterna, para adorar, para servir ao Cristo ressuscitado. Pai, onde abundou a dúvida, o medo, superabunde a graça, a certeza. Onde abundou a enfermidade, superabunde a cura, a saúde. Que a tua saúde, que teu povo viva a tua saúde, teu povo escolhido viva a tua saúde, que teu povo viva a tua alegria, a tua paz, a paz que está em ti. Que o teu povo tenha essa paz, que o teu povo tenha essa saúde, que teu povo tenha essa vida e vida em abundância. Pai querido, é isso que eu te peço e já te agradeço, Pai, crendo que o Senhor não falha, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, se inscreva, dê seu like, afinal de contas não custa nada. Você que já é inscrito, estaremos orando, somos uma família, estaremos orando, eu orando por vocês, vocês orando por mim, somos uma família, um orando pelo outro, amando, se respeitando, amém? Você que não é inscrito, se inscreva, amém? Graça eterna, paz eterna.